Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Pessoal, ultimamente eu tô vendo muitas carinhas novas por aqui, eu sempre olho os comentários, respondo vocês e eu tô vendo que tem muita gente nova por aqui. Mas os inscritos não estão subindo tanto assim. Então dá uma olhadinha se você se inscreveu mesmo, se tá inscrito no canal e se não tiver, dá aquela forcinha que ajuda muito a crescer aqui a nossa comunidade. Mas agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Gente, o caso dos estudantes que foram assassinados em Idaho é bastante complexo e cheio de camadas. Por isso eu vou contar para vocês de uma forma que as coisas façam mais sentido e da maneira mais simples possível. Para a gente contextualizar, as estudantes Kaylee Gonçalves, estudante de letras de 21 anos de idade, Madison Mogen, estudante de marketing também de 21 anos, e Zana Kernodle, que também estudava marketing e tinha 20 anos de idade, moravam em uma mesma casa na cidade de Moscou, no estado norte-americano de Idaho. Junto delas, também moravam mais duas estudantes da Universidade de Idaho, chamadas Dylan Mortensen e Bethany Funk, que não foram atingidas por essa tragédia. A casa onde todas as meninas moravam funcionava como uma espécie de república feminina, onde viviam somente as estudantes. E na verdade, todas as moradoras daquela casa faziam parte de uma fraternidade chamada Phi Beta Phi. A maioria das moradoras daquela casa se conheceram após entrar na Universidade de Idaho. No entanto, a Kaylee Gonçalves e a Madison Mogen eram amigas de longa data. As duas eram inseparáveis. Elas eram amigas de infância e muito apegadas. Elas sempre estudaram juntas desde pequenas. Obviamente que também fizeram o ensino médio juntas e ingressaram na mesma universidade. As duas eram melhores amigas e confidentes, tanto que uma sabia do segredo das outras. E era tipo assim, elas eram tão grudadas que até festa de aniversário elas já tinham feito juntas. Bom, dito isso, pessoal, nós vamos nos transportar para o sábado do dia 12 de novembro de 2022. As melhores amigas Kaylee e Madison saíram juntas e foram confraternizar em um bar no centro da cidade. Já a Zana, gente, ela não seguiu com as meninas porque tinha marcado um encontro com seu namorado chamado Ethan Chapin, que tinha acabado de completar 20 anos de idade e era estudante de gestão de esportes e turismo na mesma universidade de Idaho. Juntos, o casal foi para uma outra festa que estava acontecendo em uma fraternidade no campus da universidade. Tanto a Dylan quanto a Bethany ficaram em casa naquela noite. Por volta da 1h40 da madrugada, as amigas Kaylee e Madison passaram num food truck chamado Grubby Truck para comprar comida. Inclusive, pessoal, as câmeras de segurança do local registraram o momento em que as duas estavam no food truck. E foi possível constatar também que junto das meninas havia um homem bastante animado com quem elas pareciam interagir voluntariamente. Por volta das 2 horas da manhã, as amigas Kaylee e Madison chegaram em casa de volta do passeio e cerca de 10 minutos depois, portanto às 2h10 da manhã, chegaram o casal Zana e Ethan. Como eu disse agora há pouco, naquela casa moravam somente as meninas, mas como o Ethan era um velho conhecido de todas elas, porque ele namorava a Zana e também porque estava muito tarde para ele ir embora, as meninas concordaram que ele dormisse na casa junto da Zana. Por outro lado, pessoal, a Dylan e a Bethany, que eram as outras duas meninas que moravam na casa e que não saíram naquela noite, disseram em seus depoimentos às autoridades mais tarde que quando ouviram o barulho do pessoal chegando, elas trancaram a porta de seus quartos porque suspeitaram que aconteceria uma festa na casa. E elas queriam descansar, e por isso elas se trancaram em seus quartos e permaneceram em silêncio absoluto.
Para a gente entender mais ou menos a logística envolvendo esse caso, precisamos entender que a casa onde tudo aconteceu possui 3 pavimentos, sendo que o primeiro pavimento fica um pouco abaixo do segundo andar, o segundo andar, por sua vez, fica na mesma altura ali da calçada, então, tecnicamente, as pessoas entram pelo segundo andar da casa e deste ponto é possível ou descer para o primeiro pavimento ou acessar a escada para o terceiro andar. As meninas que não tinham saído naquela noite, no caso a Bethany e a Dylan, estavam no primeiro pavimento da casa e estavam com suas portas trancadas. Eu estou dizendo tudo isso, pessoal, porque um antigo inquilino da casa disse em entrevista um pouco tempo depois que quando ele morou na residência e por algum motivo ele ficava no primeiro andar da residência, que fica abaixo do térreo, ele não conseguia ouvir nada do que acontecia no restante da casa, porque aquele é um andar muito isolado e bastante silencioso. O casal Zana e Ethan estavam no segundo andar da casa, e as amigas Madison e Kaylee estavam em seus quartos, que fica localizado no terceiro andar. E é aqui que essa história começa a ficar bastante misteriosa. Isso porque no horário entre as 2h44 e 2h52 da manhã, as amigas Madison e Kaylee fizeram várias chamadas telefônicas para o celular de um homem chamado Jack, que aparentemente era o ex-namorado da Kaylee. Foram registrados um total de 7 ligações que foram efetuadas do celular da Kaylee, e fora isso, também foram registradas 3 chamadas do celular da Madison, totalizando 10 chamadas, sendo que nenhuma delas foi atendida. Inicialmente, a polícia acreditava que o ataque que vitimou os 4 estudantes teria acontecido por volta das 3h30 da manhã e que todos estavam dormindo no momento do ataque. No entanto, mais tarde ficou comprovado que esse horário não batia, porque ao analisar o aparelho celular das vítimas, eles descobriram que a Zana havia feito um pedido de comida através de um aplicativo de delivery, e ela teria recebido esse pedido às 4 horas da manhã. Além disso, uma análise forense de seu telefone também sugeriu que ela estava usando o aplicativo TikTok por volta das 4h12 da manhã. Por volta do meio-dia do dia seguinte, dia 13 de novembro de 2022, portanto no domingo, uma das meninas ligou para a polícia para relatar que sua colega de casa estava inconsciente. Ela disse na chamada para a emergência que tinha ido até o quarto dela e percebeu que a jovem estava desacordada. A polícia foi até o local, mas naquela altura eles nem imaginavam a magnitude do que estava acontecendo. Quando eles entraram no quarto da Zana, eles se depararam com uma cena horrível. Ela e seu namorado Ethan tinham sofrido vários golpes de faca e já estavam sem vida. O ataque tinha sido tão brutal que era possível ver sangue escorrendo pela parte de fora da casa, a partir da fundação do imóvel. Quando os oficiais subiram até o terceiro andar e entraram no quarto da Madison, eles perceberam que ela e a Kaylee também tinham sido atacadas e já não respiravam mais. Embora ambas estivessem na mesma cama, os ferimentos das duas eram muito diferentes, e isso indicava que provavelmente elas não tinham sido atacadas no mesmo momento. As investigações começaram, mas as autoridades estavam bastante perdidas, e em pouco tempo o caso caiu na mídia e o departamento de polícia ficou bastante pressionado. Inclusive o pai de uma das meninas foi a público e disse que encontrou muitas inconsistências nesse ataque e que faria sua própria investigação. Tanto a Dylan quanto a Bethany, que são as meninas que dividiam a casa com o restante das estudantes e que ligaram para a polícia, prestaram os seus depoimentos e foram rapidamente descartadas como suspeitas. O ex-namorado da Kaylee, o Jack, para quem ela fez pelo menos 7 ligações, também depôs e após as autoridades confirmarem seu álibi, ele foi descartado da lista de suspeitos. A verdade é que ele estava dormindo no momento das ligações e foi bastante fácil comprovar isso.
A polícia também interrogou o tal rapaz que estava no food truck com as meninas e que aparece nas filmagens, mas não encontraram nenhuma suspeita do envolvimento dele e ele parecia absolutamente inocente. E até mesmo o motorista do Uber que levou as meninas para casa foi interrogado, mas essa linha de investigações também não deu em nada. A Kaylee, pessoal, tinha uma cachorrinha que inclusive estava na casa no momento do ataque e inicialmente a polícia ficou se questionando se a pessoa que entrou na casa era algum conhecido, porque nenhuma das sobreviventes relatou terem ouvido a cachorrinha latir. E só para tranquilizar vocês, tá, pessoal, a cachorrinha não sofreu nenhum tipo de ferimento. Mas realmente, se formos parar para pensar, é muito estranho que as meninas não tenham ouvido nenhum barulho, principalmente porque os doguinhos são super apegados aos seus donos, e eu tenho certeza que ela deve ter feito um escândalo ao presenciar o ataque que a sua tutora sofreu. Aliás, pessoal, a gente pode até responder essa questão aí, né, com o depoimento ali do antigo inquilino, que disse que aquele primeiro andar era extremamente silencioso e isolado do resto da casa. Mas eu ainda acredito que daria para ouvir. Enfim, vamos seguir aqui com o caso para a gente entender tudo isso mais tarde. Com tudo isso, toda a comunidade ficou em choque e intensificaram as cobranças às autoridades para que tudo fosse resolvido o mais rápido possível, porque todos temiam que acontecessem novos ataques. Foi criado também uma linha para denúncias envolvendo os assassinatos de Idaho. Qualquer pessoa que tivesse alguma informação deveria ligar imediatamente para um número cedido pela polícia. E eu nem preciso dizer que choveram denúncias, né, pessoal? No total, foram mais de 18 mil denúncias de possíveis pistas para ajudar a capturar o assassino. Só que, como já é de se imaginar, a maioria dessas ligações não deram em nada. Isso porque é muito comum, quando casos ganham a mídia dessa forma, das pessoas ficarem impressionadas. E muitas vezes essas pessoas acabam achando pelo em ovo, vamos ser bem sinceros, né? Não tô julgando ninguém, eu super entendo que as pessoas fiquem sensibilizadas e impressionadas com casos como este, mas para vocês terem noção, já se falava até em um serial killer vestido de Ghostface, que é o personagem do filme O Pânico. E inclusive foi mais de uma denúncia de pessoas que diziam ter visto o personagem do filme perambulando pelo campus da Universidade de Idaho. Bom, quase 2 meses depois a polícia tinha um suspeito, que inclusive chegou a ser preso. E primeiro nós vamos falar quem é ele e depois sobre como a polícia chegou até ele. Brian Christopher Kohberger nasceu em 1994 em Albergsville, no estado norte-americano da Pensilvânia. Ele é filho do casal Michael Kohberger e Marianne Kohberger. Seu pai trabalhava com manutenção de máquinas e sua mãe era professora no colégio local. Ele se formou no ensino médio na Pleasant Valley High School e quem o conheceu relatou que ele era bastante inteligente, mas muito esquisito, e sofreu bullying por grande parte de seu tempo escolar. Ele tem 2 irmãs mais velhas, chamadas Amanda Kohberger, que trabalha como conselheira escolar, e Melissa Kohberger, que trabalha como conselheira associada licenciada. Durante o ensino médio, não conseguindo lidar com os seus problemas de relacionamento, o Brian entrou no mundo dos entorpecentes e só conseguiu se livrar dessa vida no início do último ano, quando inclusive começou a ter aulas de boxe. Nessa época, ele mudou totalmente, inclusive sua aparência física. Ele começou a malhar pesado e fazer reeducação alimentar. Havia indícios de que ele pretendia trabalhar com a polícia florestal. A verdade é que ele sempre foi obcecado por assuntos relacionados à criminologia e etc. Como já sabemos, ele era bastante inteligente e entrar na universidade foi uma tarefa bem fácil para o jovem. Ainda assim, ele queria saber se a psicologia era mesmo a sua paixão ou se ele corria o risco de se frustrar com a profissão.
Bom, no final das contas, no ano de 2018, ele conseguiu um diploma de técnico associado em psicologia pelo Northampton Community College, em Bethlehem, na Pensilvânia. Ele de fato se apaixonou pela psicologia e deu sequência aos estudos. Já no ano de 2020, ele finalmente conseguiu seu diploma de bacharel em psicologia pela DeSales University. Nessa universidade, ele estudou com a psicóloga forense Catherine Ransland, que é uma grande referência na psicologia criminal, autora de mais de 60 títulos de livros sobre perfis de criminosos e como suas mentes funcionam. O Brian era o melhor aluno dessa matéria e chegou a ler quase todos os títulos da escritora. Logo após concluir seu bacharelado, ele deu início ao curso de mestrado e 2 anos depois, em maio de 2022, ele utilizou a comunidade Reddit procurando informações e pessoas dispostas a ajudá-lo com seus estudos sobre um projeto de pesquisa que buscava entender como as emoções e os traços psicológicos influenciam a tomada de decisão das pessoas ao cometer um crime. Cerca de um mês depois, em junho de 2022, ele obteve seu mestrado em Justiça Criminal pela DeSales University. O Brian estava mesmo a fim de estudar, tanto que na sequência, em agosto de 2022, ele iniciou como aluno de doutorado no programa de Justiça Criminal do Departamento de Justiça Criminal e Criminologia da Faculdade Washington State University, em Pullman, no estado de Washington. Esses estados fazem fronteira, gente, e da universidade onde ele estudava até a universidade onde aconteceram os crimes é uma distância de cerca de 15 minutos de carro. Assim que iniciou seu doutorado, o Brian passou a trabalhar como professor assistente em uma aula de direito penal. Bom, agora que já entendemos quem era esse tal de Brian, vamos entender como é que a polícia chegou até ele. A primeira coisa que precisamos entender foi que um novo relatório da polícia ficou pronto em janeiro de 2023 e revelou muitas descobertas que até então a mídia não tinha tido acesso. E muitas coisas mudaram, para ser bem sincero, mudou quase tudo. A primeira coisa que precisamos esclarecer é que, inicialmente, as autoridades haviam dito que as meninas que estavam no primeiro piso estavam dormindo no momento em que aconteceram os ataques. E por isso não tinham ouvido absolutamente nada, mas as novas evidências eram totalmente diferentes. De acordo com o novo relatório, há evidências de que uma das meninas acordou com os barulhos por volta das 4 horas da madrugada. Ela ouviu a voz de um homem e também um choro. Ela se levantou, foi até a porta do quarto e deu de cara com um homem com roupas pretas e uma máscara em seu rosto. Ela ficou bastante assustada, trancou a porta do quarto e voltou para sua cama. Ela não acionou a polícia naquele momento, e a gente não sabe o porquê. As autoridades explicaram também que na noite em que aconteceram os ataques, um carro branco foi flagrado pelas câmeras de vigilância das casas vizinhas. O carro passou por diversas vezes pela rua sem saída, onde as meninas moravam, e essa movimentação começou às 13h29. E o carro passou mais 3 vezes, e por fim ele voltou às 4h04 da madrugada, horário em que a polícia acredita que os ataques começaram. Por volta das 4h17, uma outra câmera de segurança captou um áudio bastante estranho, distorcido, mas parecia ser um gemido e em seguida algo muito pesado caindo no chão. E nessa gravação de áudio também é possível ouvir um cachorro latindo várias vezes. Ou seja, no final das contas, a cachorrinha tinha sim latido. Por fim, gente, o carro foi flagrado saindo da área em alta velocidade por volta das 4h20. O tal carro foi identificado e então as autoridades começaram a procurar por um Hyundai Elantra branco, ano entre 2011 a 2016. Bom, agora que as autoridades tinham um veículo para procurar, eles trocaram informações com as delegacias da região e no final das contas um policial do campus da Washington State University encontrou um veículo com essas características registrado em nome de um homem chamado Brian Koberger. Os investigadores analisaram as fotos do Brian e perceberam que a sua aparência física correspondia à descrição da colega de quarto
que viu um homem na casa como altura, porte físico e todas as descrições ali que ela deu do homem batiam muito com as características do Brian. A verdade é que esse nome, Brian Kohberger, não era um nome estranho para a delegacia de Pullman, e ao analisar os registros, eles enfim se lembraram que esse rapaz tinha feito uma inscrição fazia poucos meses atrás para trabalhar na delegacia de Pullman. Ele tinha escrito em sua carta de apresentação que estava interessado em ajudar os departamentos de polícia a coletar e analisar dados e perfis de criminosos. Algumas semanas depois, as autoridades conseguiram a quebra de sigilo de todas as informações do aparelho celular do Brian, inclusive as informações de geolocalização, e os registros mostraram que ele esteve na região da cena do crime por 12 vezes antes da noite dos ataques. As investigações descobriram também que na noite dos acontecimentos, o telefone do suspeito estava em Pullman, às 2h47 da madrugada, e depois foi desligado e só reconectou a rede às 4h48, em uma localização ao sul da Universidade de Idaho. Na sequência, o aparelho faz o caminho de volta para Pullman. Os oficiais explicaram no relatório que acreditam que o suspeito voltou ao local do crime, porque por volta das 9h12 da manhã do dia seguinte, o telefone do Brian foi detectado em Moscou, conectado à rede de celular perto de onde as meninas moravam. E esse sinal permaneceu ativo por quase 10 minutos. Mas ainda assim, as autoridades precisavam de mais provas. Na verdade, eles queriam ligar com mais precisão o Brian à cena do crime. Foi nesse momento que um dos investigadores se lembrou de um detalhe importante. Em uma cama no andar de cima, onde 2 das vítimas foram encontradas, os investigadores encontraram uma bainha de faca de couro bege. E rapidamente eles pensaram na possível amostra de DNA, e de fato havia uma amostra em um botão na bainha. Mas para comparar eles precisavam localizar o suspeito, e foi nesse momento também que eles descobriram que no dia seguinte ao ataque, o Brian tinha deixado a universidade e estava supostamente passando férias na casa dos seus pais na Pensilvânia. O Brian não foi localizado naquele momento, mas no dia 27 de dezembro de 2022, os investigadores da Pensilvânia revistaram o lixo da residência da família, e uma amostra foi levada ao Laboratório Estadual de Idaho para passar por testes. No dia seguinte, dia 28 de dezembro de 2022, o Laboratório Estadual de Idaho concluiu que a amostra de DNA encontrada no lixo e o DNA encontrado na bainha identificaram um perfil de um homem como sendo possivelmente o pai biológico do perfil do suspeito. Eu sei que essa declaração é meio esquisita, gente, mas traduzindo significa que a amostra encontrada na casa tem o perfil de ser pai biológico da amostra encontrada na bainha, ou seja, tudo leva ao Brian. Tanto que 2 dias depois, no dia 30 de dezembro de 2023, o Brian Christopher Kohberger foi localizado na casa de seus pais e em seguida detido sob suspeita do assassinato dos 4 estudantes de Idaho. Na sequência, ele passou por uma audiência de extradição onde foi acompanhado de seu advogado, seus pais e suas irmãs. E por fim, o Brian foi extraditado para Idaho para ser devidamente processado. O Brian Christopher Kohberger, de 28 anos de idade, foi acusado formalmente de 4 acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de roubo. A força-tarefa da polícia contou com diversos investigadores dos 2 estados e também com a ajuda do FBI, e a solução desse caso era guardada fazia várias semanas. Brian está sendo representado por Annie Taylor, da Defensoria Pública do Estado de Idaho. Outro defensor público que conversou com o Brian por 4 vezes na prisão, o Sr. Jason Labar,
disse em entrevista que o acusado tem fé que será considerado inocente pelo júri. Ele acredita que é inocente e acredita também que o tribunal do júri concorda com essa ideia. Ainda assim, o Brian corre o risco de ser sentenciado à pena capital. A pena capital foi restabelecida no estado de Idaho em 7 de julho de 1973. Um ponto interessante é que a cidade de Moscou, em Idaho, sempre teve a fama de ser uma cidade pacata e tranquila. Tanto que o último assassinato registrado na cidade tinha acontecido 7 anos antes das mortes dos estudantes de Idaho. Ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, mas eu acredito que como existe uma amostra de DNA positiva na cena do crime, que bate com o DNA do Brian, vai ser muito difícil ele escapar dessa. Nas próximas semanas, eles pretendem fazer a reconstituição da cena do crime e o imóvel onde aconteceu os assassinatos permanece lacrado, e a previsão é que continue assim até pelo menos dia 1º de fevereiro. Pessoal, eu tentei compilar todas as informações oficiais de forma mais sucinta possível. E também limpei bastante a história de especulações e informações inverídicas. Se eu fosse contar para vocês todas as especulações nesse caso, daria umas 3 horas de vídeo. Então eu tentei trazer para vocês apenas o que é realmente oficial e confirmado pelas autoridades. Obviamente esse caso não acaba por aqui, e eu vou acompanhar o desenrolar do julgamento, e assim que sair tanto a condenação quanto a sentença, eu trago a atualização do caso aqui para vocês. E por isso que é muito importante que você esteja inscrito no canal. Então se inscreve aí, porque ainda vai ter atualização desse caso, e se você se inscreveu, o YouTube te avisa e você não perde. Como eu sempre peço para vocês no final do vídeo, pessoal, não esquece também de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.